antes da luta eu não tinha maturidade, né, Ricardo? Na verdade, antes da luta e antes de eu me tornar professor, eu achava que dava aula. E hoje eu enxergo, dando aula, que eu não sabia nada. Então a minha mentalidade mudou. Então, assim, a minha família hoje, eu sou um melhor pai, sou um melhor marido. Hoje, até com a minha mulher, porque hoje a gente fala muito em rede social de calma, sobriedade, sabedoria, saber lidar com a tua esposa, com seus filhos. É claro que todo mundo tem aquele momento de coleridade, né? Aquele momento de estresse, mas isso eu trago também algumas mentalidades, eu uso dentro das minhas palestras, síndrome do Capitão Nascimento. O cara está ali estressado, com o trabalho dele, chega em casa e dá-lhe aquele tapa no jornal da mulher, lembra? Só que no Tropa de Elite 2 você enxerga lá, acabou o casamento, o filho usa droga. Isso são sequelas que ficam quando você não age com maturidade dentro do seu casamento. Saquei. E eu vou te falar depois lá o que acontece também com a agente de segurança pública hoje. Por quê? Porque o cara ele está trabalhando, ele está estressado. E quando eu passei a ter essa mentalidade, Ricardo, eu passei a entender que o que eu vivo dentro do meu trabalho, o que eu vivo dentro da vida profissional, não é o que eu tenho que viver dentro da minha casa. Perfeito. O mundo da luta é uma coisa. O mundo do trabalho, o mundo profissional na segurança pública, eu ia para o meu plantão, ia trabalhar, estava de plantão, chegava em casa, lá eu lidava com infratores. Dentro de casa eu tinha um filho adolescente. Imagina se eu trouxesse o meu problema de lidar com menores infratores para lidar com meu filho. Em qualquer atitude que ele tivesse tomado que não fosse favorável a mim, como eu trataria o meu filho. Então, assim, eu vejo que a luta me trouxe isso de bom. Financeiramente, a gente sobrevive. Agora, a maturidade, o amadurecimento, a mentalidade, a mudança de mentalidade, eu digo para você que hoje é o que eu acho que eu tive de melhor do mundo da luta. É poder enxergar dentro de uma situação de crise uma saída, ter sobriedade. Você conseguir ter inteligência emocional para isso. Você conseguir ter o gerenciamento da inteligência emocional. Porque inteligência emocional todo mundo tem. Gerenciar uma situação de risco é difícil para todo mundo. Por isso a gente está vendo os problemas dentro da segurança pública. Por isso a gente está tendo problema dentro da sociedade, dos bairros, da noite, dos assaltos. Ninguém sabe se defender. Todo mundo acha que tem que ter uma arma para dar tiro. Todo mundo acha que, pegar uma faca e sair na porrada. Eu gravei um vídeo essa semana do cara no Uber, tá lá na nossa página do Instagram. Eu vi. O cara entra com a faquinha, aí eu meto a mão numa peixeira e falo, e aí, quer troco? Não é correto o cara andar com uma peixeira, né? Mas ali é só uma brincadeira ali, uma metáfora. Mas mostrando uma proporcionalidade. Uma proporcionalidade. Isso aí, só que a proporcionalidade tem que vir dentro de tudo, né? Dentro de uma ação sua, dentro de casa, dentro de uma ação na rua. O fair player em sair na porrada, entender que o cara já está derrubado, o cara não vai voltar. Nem todo mundo tem essa mentalidade. Se você parar para enxergar a sociedade em si, seja no esporte, seja na segurança, seja até mesmo dentro das empresas privadas, hospitais, escolas, todo mundo passa por esse problema. Eu lembro, eu acho engraçado isso, Alan, que é quase que um antagonismo, né? Quando você entra para o mundo da luta, você se torna mais calmo, mais refletivo, você vai refletir sobre a situação. E aí você falando algumas coisas, eu acho que a mentalidade de quem treina há alguns anos ali a luta, além dessa situação de, cara, eu preciso dar um passo a mais, né? Sempre o pessoal fala um passo a mais, uma milha a mais, e o Rossano, né? Você vê que engraçado que foi muito parecido com o que o Oscar falava, né? Em algum lugar do mundo alguém está treinando mais que você. E, cara, o Rossano falava isso, a gente tinha 10 anos de idade. Então ele falou assim, por mais que você treina, alguém está treinando mais que você. Então era aquela coisa incessante de você sempre fazer um pouco mais, entregar um pouco mais. Não parar. Mas eu acho que dentro da luta, você tem muitos exemplos de que se você entra achando que você sabe muito ser finalizado, se você entra despreparado ou não consciente da luta, você perde, às vezes para uma faixa muito menos graduada. Você sabe que às vezes você está cansado pra caramba, você está esgotado,
o cara tá em cima de você e fazendo um abafo ali, você fala, caraca, como é que eu vou sair dessa situação? E sai, porque às vezes o cara vacila e você vai lá né, e consegue dar um armlock, ou pega um joelho, pega um pé, pega um se desvencilhar. Pescoço, se desvencilhar. E isso eu acho que vai construindo essa mentalidade para a vida, né? Porque por mais que você esteja ali numa situação ruim, se você continua, você tem a possibilidade de sair. E a possibilidade é real. É uma possibilidade... É aquela velha história, né? Os campeões foram aqueles que simplesmente não desistiram. Exatamente. O pessoal sempre fala assim, por que o cara ganhou? Porque ele não desistiu. Você tem... Olhando por esse ângulo. Primeiro você começa a treinar. Depois que você começa a treinar, você começa a ganhar propriedade. Se você não tem propriedade, se é aquele cara que não tem uma vontade de fato de ir lá treinar, porque tem gente que entra na luta para aprender a lutar, brigar, tem gente que entra porque aprender a lutar e brigar é uma coisa, se defender não. O cara que entra para se defender é porque ele passou por algum reflexo. Então, esse que entra para lutar e brigar é difícil, é igual o cara que treinou, como nós falamos lá atrás. O cara treinou o grappling a vida toda e fala que está pronto para o MMA, mas ele não sabe o peso da mão do striker. O cara que treina Muay Thai o tempo todo e botam ele no MMA, mas nunca treinou uma queda, defesa de queda, chão. Por isso que no MMA o cara tem que ser completo. Então, se você entra na luta com intuito só de luta e não como filosofia de vida, porque o jiu-jitsu, o Muay Thai, o boxe, ele é filosofia de vida. Existe até uma matéria que fala que o boxe ele serve para o tratamento. Ele tem alguns recursos, algumas ferramentas para o tratamento de Parkinson. Eu não sei muito bem, vou até pesquisar sobre isso, mas isso é para você entender a esfera da luta e do mundo da luta e o que ela pode fazer e trazer de benefício até para uma patologia. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.